O presidente Lula anunciou a Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais, no lugar do Alexandre Padilha, o grande fato político do dia, quiçá da semana. Nessa dança das cadeiras dos ministérios, a chegada de Gleisi é vista como um fortalecimento dos círculos de confiança de Lula e um afastamento do Congresso. A reportagem é da Carol Rosito. A nova ministra prometeu diálogo com as demais siglas e lideranças políticas, além de buscar uma construção conjunta com partidos aliados, com a Câmara e com o Senado Federal. Ela também agradeceu ao presidente Lula pela vaga. A posse está marcada para o dia 10 de março. A escolha de Gleisi pesa frente à equipe econômica do governo, especialmente entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A presidente do PT, junto com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, tem criticado publicamente decisões da Fazenda que consideram muito fiscalistas. Quanto ao BC, Gleisi reiteradamente condena o patamar dos juros e trata Galípolo como uma vítima das decisões do ex-presidente do banco, Roberto Campos Neto. Alas do Legislativo apostam que a nova ministra vai ajudar a criar um núcleo duro no Planalto, buscando fortalecer o discurso para as eleições de 2026. Lula vê Gleisi como uma articuladora política forte, especialmente durante a passagem dela pela Casa Civil no primeiro governo de Dilma Rousseff. Mesmo assim, parte da base governista teme que Gleisi piore a relação que já é ruim entre o governo e o Congresso. O grupo defendia para o posto um nome mais relacionado ao Centrão. A petista encontra dificuldades na articulação no baixo clero das casas e mantém posição crítica às emendas parlamentares. A visão de Gleisi sobre as verbas agrada, por sua vez, os ministros do Supremo Tribunal Federal. A avaliação da corte é que a deputada tem um discurso alinhado ao de Flávio Dino, com posicionamentos duros frente à rastreabilidade e o tamanho dos recursos. Leonardo Barreto, qual que é a lógica dessa troca, né? Momento de mais PT, menos frente ampla, as pesquisas apontando o pior momento do governo Lula, governadores à direita muito bem avaliados, segundo a Quest, dessa semana. Qual foi o cálculo que o presidente fez? Olha, é uma espécie de anticlímax, né, que se gerou, porque havia uma expectativa de que a reforma ministerial fosse aproveitada para ampliar o leque de alianças do governo, tentar enraizar, né, já uma base que poderia servir para dar sustentação a uma candidatura de 2026, e a escolha da deputada Gleisi Hoffmann, ela contraria isso tudo, né? Na verdade, o PT, ele dá uma sinalização de que ele resolveu se fechar, né? Vou usar aqui o termo a cozinha do Planalto, né? Ou seja, aqueles ministérios mais próximos do presidente Lula, são todos do seu círculo mais íntimo, né? Mais leal. E isso passa uma mensagem, né? Eu acho que isso é o mais importante. Que mensagem que isso passa? De que o presidente ele opta por um modelo de composição, de coalizão, onde o que se espera é muito mais adesão, né, do que um compartilhamento do poder. E essa mensagem me parece que é a que vai ecoar como resultado dessa nomeação. Vamos ouvir a Jussara, então. Jussara, o Leonardo fala que a mensagem que passa é de um modelo de adesão e não de compartilhamento de poder com a ida da Gleisi. Como que o Congresso reagiu? Olha, Caio, ao longo da tarde de hoje, né, depois da confirmação da Gleisi Hoffmann como ministra da Secretaria de Relações Institucionais, conversei com integrantes do centro da oposição, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores, né, do partido do presidente Lula. E a percepção, primeiro, foi uma grande surpresa, inclusive dentro do PT, isso é importante dizer, porque quando começou a circular, ainda na semana passada, que Gleisi Hoffmann poderia assumir a articulação do governo, muita gente viu com alguma estranheza, visto a própria imagem de Gleisi Hoffmann, da presidente do PT, inclusive muito criticada e pelo confronto que tem, inclusive, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bem, a partir da confirmação, a gente viu a oposição praticamente comemorando, foi irônica ao dizer que o Lula dá um presente para a oposição, facilita a vida dos adversários,
facilita o trabalho dos adversários em criticar o governo, porque vê Gleisi Hoffmann com desconfiança e, claro, sabe que vai atacar a imagem construída da presidente do PT, né? Ela vai deixar a sigla, a presidência da sigla, mas ela tem uma imagem construída e ela vai precisar se organizar em relação a isso. No Centrão, a avaliação também foi de alguma estranheza. Por outro lado, o que me dizem é o seguinte, ela foi importante nessa construção para a chegada de Hugo Motta à presidência da Câmara e ela contou com Hugo Motta agora nesse momento. O presidente da Câmara pediu para alguns líderes do Centrão serem bastante discretos, não fazerem nenhuma crítica, evitarem qualquer comentário negativo neste momento. Bem, e aí isso vai ser suficiente para garantir que ela tenha uma habilidade ali na articulação? O que me dizem é que tudo vai depender ali da habilidade, da palavra que ela der e se ela conseguir a liberação de emendas, se ela conseguir dar celeridade ali no trabalho que ela precisa fazer na articulação. Então, isso é um ponto importante. E dentro do PT há uma dúvida realmente se ela foi uma melhor escolha, mas como você já citou aqui a abertura, é importante também para o presidente Lula ter alguém de sua confiança na cozinha do Planalto, porque ela demonstrou ali ser uma aliada fiel e neste momento foi essa a opção do presidente Lula, apesar dos apelos do Centrão para ter um nome ali deste grupo na articulação. Daniel, o Leonardo coloca anticlímax, a Jussara coloca toda essa reação em dúvida ali, suspeita do Centrão, do Congresso Nacional. Você acompanha a Gleisi há muito tempo, né? Desde quando ela foi ministra da Dilma, antes disso até, você conhece ela. Qual que é o ativo dela? Vamos pensar pela lógica, o que passou na cabeça do presidente ao dizer, vou trazer a Gleisi, vou colocar ela aqui dentro, porque eu sinto que a cobertura toda, o jornalismo, a política também, colocando muito mais em dúvida a capacidade dela tocar adiante nesse cargo. Na sua percepção, o que ela tem de ativo? Vamos lá. Caio, acho que a grande pergunta é essa, a gente tentar entrar um pouco na cabeça do Lula e fazer essa pergunta. O que se passou ali dentro para ele escolher Gleisi Hoffmann, sem contrariar nada do que foi dito aqui antes? Lula não escolheu por estratégia, ele escolheu por gratidão. E a lógica do governo Lula III não é uma lógica tradicional da política, é uma lógica da lealdade. Se a gente for ver quem foi Gleisi Hoffmann, principalmente entre 2016, auge da Lava Jato, e 2018, Lula preso, 585 dias, e Gleisi teve ali nos top 3 de visitas à prisão em Curitiba, para dar um suporte para o Lula. Num momento em que o próprio PT se escondia e ecoava muito um pensamento, Lula é o melhor caminho mesmo? Não chegou a hora de se trocar o rosto do PT? Gleisi Hoffmann, já presidente do partido, bancou muito ativamente essa escolha de que Lula, em 2016 e 2018, ainda era o futuro do PT. E é aí que essa dívida de gratidão se formou e foi se fortalecendo. Não dá para dizer que não tem semelhança com o momento atual, em que muita gente dentro do PT já fala, será que Lula é a melhor opção mesmo para 2026? E tem a Gleisi Hoffmann ali dizendo, sim, ele é a única opção. E isso pesa muito na hora de decidir. Em que pese toda essa dificuldade relatada de interlocução da Gleisi Hoffmann com o baixo clero da Câmara e do Senado, de certa forma, a Gleisi fala muito bem com as altas lideranças. Conversa muito bem com Gilberto Kassab, conversa muito bem com Marcos Pereira. Se a gente for lembrar lá atrás, quando o Rodrigo Maia estava tentando fazer uma sucessão e indicou Baleia Rossi, ela fechou com Baleia Rossi, depois Baleia perdeu para Arthur Lira, mas ela conversa muito bem com o MDB e costurou a vinda do MDB para o segundo turno com Lula em 2022. Então ela tem a capacidade de costurar alianças também com partidos do Centrão. O problema dela é o baixo clero. Agora, tudo isso pressupõe uma lógica de que o governo, em algum momento, tentará de novo uma frente ampla em 2026. E aí a gente retoma para a pergunta original. Que reforma ministerial foi essa? Eu estou vendo uma dança das cadeiras do PT, não uma reforma ministerial. E ali
existe frente ampla em 2026? Se ela foi feita em 2022 e na hora de governar, política de educação é do PT, política econômica é do PT, política de saúde é do PT, política externa é do PT. A frente ampla é muito acessória. A frente ampla é para construir ferrovia, é para política de desenvolvimento regional. Isso não é o que interessa para o país, né? Isso não é a frente ampla. Exatamente. E a Frente Ampla nunca assumiu, na verdade, né, Daniel? A Frente Ampla foi um discurso de campanha em 2022, que na prática quem encampou aquilo ali ficou escanteado no governo, né? E a agenda também da Frente Ampla em 2022. Então, me parece também que num momento como esse, talvez nem a Frente Ampla queira também abraçar o governo de vez nessa reta final. Como ficou a Haddad, Thaís Herédia, nessa história? O Haddad ficou sozinho e isolado, né? Não é segredo para ninguém. Eles nunca, Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad, nunca se deram bem, nunca foram próximos. O embate deles existe desde a campanha de 2022 e foi um embate público, não dele com ela, mas dela com ele. Uma constante, assim, é como se o PT e mesmo ela não dormisse no ponto e não perdeu a oportunidade de criticar e questionar a política econômica do Haddad, o papel moderador que ele tentou fazer, né, guardadas ali as devidas ressalvas sobre o que é ser um moderador dentro do Partido dos Trabalhadores, mas ele sempre teve esse papel. E o Haddad vem sendo desautorizado, não é de agora, né? A batalha dele com a Casa Civil, com o entorno do Lula, também existe desde o começo do governo. Então, agora é como se ele perdesse ainda mais espaço, né? Perdesse espaço dentro do Palácio, perdesse espaço com seu papel moderador, perdesse espaço no ouvido do Lula, porque o Lula vai passar a ouvir institucionalmente a Gleisi, que é isso tudo que vocês falaram aqui, tem todas essas competências que vocês disseram aqui. E não é só o Haddad que perde, eu acho, Caio, eu acho que quem sai perdendo também nessa escolha é o Gabriel Galípolo, porque o Gabriel se aproximou do Lula em 2022, foi uma aproximação que deu muito certo ainda na campanha. Ele subiu rapidamente, ele escalou rapidamente de alguém que acaba de chegar para alguém que é ouvido diretamente pelo Lula. O Lula não pede ninguém para ligar para o Gabriel, né? Não respeita a institucionalidade nem do Banco Central, nem respeitava quando ele estava na Fazenda. O Lula ligava direto para ele. Então, a percepção é de que Gabriel, agora no Banco Central, também super criticado pela Gleisi, também perde espaço no ouvido do presidente. Ô, Léo, como que você vê o Haddad, a partir do que a Thaís Herédia está colocando, daqui em diante? Haveria um risco, e vira e mexe, essa semana surgiu, né? No mercado principalmente, né, Thaís? A fragilização do Haddad, isso antes da Gleisi, né? Uma possibilidade do Haddad sair, depois foi desconfirmada, disse que não tinha nada a ver, que era boato mesmo. Mas o Haddad agora, com a Gleisi lá dentro, é muito mais difícil dele conseguir convencer o presidente. E mais, você vê uma possibilidade do Haddad não terminar o governo no Ministério da Fazenda? Olha, essa é uma boa pergunta. Um aspecto sobre a personalidade do Haddad, mas assim, me parece que a questão é o quanto mais o Haddad pode ceder. Assim, o ministro da Economia, e eu acho que o aspecto central desse processo é uma centralização muito grande do poder dentro do próprio Lula, né? A partir de uma lógica de lealdade, de fidelidade, né, a gente pode dizer assim, quem é o ministro das Relações Institucionais? É o Lula. Quem é o ministro da Fazenda? É o próprio Lula, né? Foi muito interessante essa semana que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, fez um contraponto ao presidente Lula que, por exemplo, o ministro Fernando Haddad nunca conseguiu fazer, né? O Fávaro disse que se o pessoal fosse caminhar para uma taxação de exportações, ele ia abrir mão do cargo, né? E o ministro Fernando Haddad, né, em vários momentos, em várias situações, né, foi desacreditado, né, foi contrariado pelo presidente Lula, e isso nunca aconteceu. Então, acho que o recado disso, Caio, e aí, não fugindo da pergunta, mas eu acho que já está claro que o presidente Lula centralizou nele, né? Toda essa estrutura de decisão, né? E aí, nesse sentido, nem sei o que mais pode acontecer,
de contrariedade das ideias de Haddad para a economia, né, que pudessem forçar uma saída dele. Bom, Jussara, para finalizar esse bloco, a grande missão da Gleisi é governabilidade em 2025 ou montar uma coalizão para 2026? Ela foi lá para quê? Olha, Caio, tudo indica que ela chega para tentar melhorar isso, pelo menos no discurso, a relação com o Congresso, mas sigo na linha de que o que está sendo desenhado é 2026. É essa frente ampla que possa dar um suporte para o presidente Lula na reeleição, né? Numa disputa pela reeleição. Isso é um ponto bastante importante. Mas eu trago outro ponto em relação da função da ministra Gleisi Hoffmann ali no Palácio do Planalto. O PT vinha falando isso muito internamente, que o presidente Lula precisava ali no Palácio do Planalto um núcleo duro, um núcleo com mais acesso a ele, o que não tinha antigamente, né? Assim, apenas com Rui Costa exercendo esse papel, o ministro-chefe da Casa Civil. Agora, a ideia é que Gleisi Hoffmann, na articulação, junto com Rui Costa da Casa Civil e o ministro Sidônio Palmeira, que está à frente da Secretaria Especial de Comunicação, possa formar um grupo ali de aconselhamento, estar mais próximo ao presidente Lula nessa tomada de decisão num momento bastante sensível para o governo, que é esse desgaste acentuado de popularidade. Então, além da questão da relação com o Congresso, que aí a Gleisi Hoffmann vai precisar se adaptar, mostrar uma nova versão dela para dialogar, inclusive, com a oposição, né? Ela vai precisar mudar um pouco a própria imagem para ser bem tratada, melhor recebida pelo baixo clero, como citou o Daniel Rittner, mas, claro que tudo isso, o pano de fundo é 2026, e a gente sabe que Gleisi Hoffmann, em 2026, só tem um nome na cabeça, que é o próprio presidente Lula.